Olá, eu sou o Marco Bego, diretor de inovação aqui do Hospital das Clínicas, do InovaHC. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do InovaHC. Hoje um podcast internacional com dois amigos queridos que estão desenvolvendo e divulgando a inovação em Portugal. Então eu estou aqui com o André Correia e com o Daniel Guedelha, que são os idealizadores do podcast Cruzamento. Então vou começar pedindo para eles se apresentarem e também para contarem para a gente a história de como surgiu o podcast Cruzamento. Bem-vindos, Daniel e André. Obrigado, Marco. Obrigado pelo excelente convite. Então, rapidamente, uma apresentação. Sou André Correia, tenho cerca de 20 anos de experiência na área da transformação digital, a liderar projetos globais e tentar aqui conjugar nos meus locais de trabalho a parte da gestão, a parte do conhecimento da indústria, quanto depois a parte da inovação e da tecnologia. Atualmente vivo em Portugal com a minha família, voltei ao meu país de origem em 2019. Antes estive em Angola, a Suíça, na última década em Inglaterra, sempre a absorver conhecimento, sempre a tentar crescer como pessoa e como profissional. E em 2019 voltei para Portugal para abraçar um desafio profissional e também porque sentia falta do nosso clima e da nossa boa comida, e aqui estou eu. Finalmente, para dizer que o que me atrai mais nesta área do digital não é só a tecnologia, não é só a inovação, mas é sobretudo o impacto que tem na vida das pessoas. E acho que não há maior impacto do que a própria vida, literalmente, a saúde das pessoas. Então, olha, Marco, eu vou seguir e começar também por agradecer aí o convite e o excelente projeto da InovaHC e com esse podcast, e um abraço aí também para todos os ouvintes. Então, o Daniel Guedelha é um casado português com um filho de 7 meses, quase a fazer 7 meses. Vive na Suíça com a minha mulher, onde estou agora aqui a gravar. De uma forma geral, a nível profissional, eu costumo descrever Marco como um português com uma enorme vontade de criar valor e contribuir para o meu país e também para a língua portuguesa, já agora. Eu trabalho há 13 anos numa das maiores farmacêuticas do mundo, estando atualmente em Global Corporate Strategy e como Chief of Staff de um membro da Comissão Executiva da empresa, tudo o que sejam aí projetos estratégicos, também aí mais ligado à área de Global Health. Tenho uma paixão enorme por ciência, por tecnologia e por sustentabilidade, e isto sempre encaixado aqui na área da saúde. E vamos a isto, Marco, é um pouquinho aqui sobre mim. E aí conta pra gente então, Daniel e André, como é que foi essa ideia de começar com o podcast Cruzamento? Marco, nós, tanto eu como o André, como o Daniel, publicamos alguns trabalhos na área da saúde, na área da inovação, tecnologia, e o Daniel disse que ele está a morar na Suíça, eu morei na Suíça, foi aí que o conheci, e mesmo depois de ir para a Inglaterra, continuei a visitar os amigos que tinha na Suíça. E a Suíça é conhecida pelas montanhas, e fazíamos de facto bastantes hikings nas montanhas. Numa dessas saídas com amigos, realmente começámos a falar dos dois trabalhos e, estando os dois fora de Portugal, começámos a pensar como é que poderíamos trazer alguma coisa para o nosso país de volta, portanto, dar um bocadinho de volta àquilo que o Daniel estava a dizer. Nesse sentido, começámos a fazer um bocadinho de brainstorming e surgiu uma ideia de uma conferência que começámos a preparar em 2018 e teve lugar no em novembro de 2019, para falar sobre a saúde digital. O que essa conferência nos veio mostrar foi que em Portugal há não só muita vontade de falar, mas também muita vontade de ouvir e discutir o tema da saúde digital. Foi aí que depois sentimos mais uma vez esta grande vontade de continuar a conversa, mas de uma forma que não fosse um ponto no tempo, como é uma conferência, mas sim uma série de conversas que com pessoas, e o Marco teve a gentileza de participar num desses episódios, que eu aconselho muito
os nossos ouvintes e os vossos ouvintes a ouvirem, e continuar essa conversa realmente com pessoas que sabem do assunto, que vivem o assunto, os temas no dia a dia e que trazem uma informação fidedigna e credível. Foi assim que surgiu e até agora tem sido uma experiência muito positiva. Obrigado. E eu que agradeço por ter tido a felicidade de participar com vocês lá de um dos episódios. Fiquei muito feliz, muito honrado. E vocês já estão indo para a série 2, né, do cruzamento. Então, vamos aproveitar agora para fazer um balanço dessa primeira. Como é que foi essa primeira fase do podcast? Olha, Marco, é uma excelente pergunta. Então, fazendo aqui um resumo, de facto, a nossa prioridade era passar uma mensagem clara de que é possível fazer acontecer, nomeadamente em Portugal e não só, mesmo à distância. Aliás, relembrar que eu e o André começámos este podcast estando o André no Reino Unido e eu na Suíça. E foi também isso que nos levou a iniciar esta primeira série do podcast de Cruzamento. E foi através de entrevistas, como já referimos, na área da saúde digital, mas Marco, sobretudo o que para nós era muito importante, era escolhermos pessoas com muita profundidade, excelentes experts nas suas áreas, e isso para nós foi um fator essencial. Portanto, foi um escrutínio e um trabalho de grande preparação das entrevistas. Agora aqui, Marco, e para todo o mundo, a primeira série para nós foi fenomenal. A uma escala de Portugal com mais de 20 mil downloads únicos, um feedback tanto de organizações non-profit, como empresas, associação doente, muito positivo e sobretudo aqui, Marco, e se calhar para terminar, 2 elementos importantes que eram para nós aqui essenciais. Uma, e como o Marco está a ver aqui o espírito descontraído, aprendemos a falar com as pessoas que entrevistávamos, quer em off, quer durante as entrevistas, sobre as áreas do digital e da saúde, que foram o foco desta primeira série. E a outra, Marco, aí contribuir para o país, para Portugal, e não só, também para os países que falam português, com exemplos concretos que podem influenciar, e nós sabemos que influenciaram já organizações, já decisores, e como o André referiu, para rematar, Marco, para terminar, formação fidedigna para combater aí a fake news que andam aí sempre a girar, então era um dos grandes objetivos. Não, vocês fazem um trabalho fantástico, Daniel e André, porque o que você falou acho que é uma coisa importante, realmente trazer as pessoas que têm algo a acrescentar nesse universo da inovação em saúde, para você realmente sair dessa mística de que o que dá audiência não necessariamente é verdade, mas é aquela historinha ali. Não, vocês estão colocando realmente coisas com conteúdo, com profundidade. Vocês realmente estão transformando essa discussão de saúde em Portugal e espero que aqui no Brasil também vocês ajudem bastante nessa discussão. E aí, assim, nessa primeira fase, os temas abordados, se você pudesse falar um pouquinho de como vocês chegaram nesses temas e o que andou de bom nessa conversa toda. De facto, aqui, Marco, também só um bocadinho para trazer a pergunta anterior, é o espírito de comunidade também que se junta à volta destas conversas é fabuloso. Porque o podcast tem essa coisa boa e má, que é passamos a mensagem, mas se não tentarmos ouvir a opinião, essa opinião, esse feedback não retorna, porque é um canal que vai só numa direção. E nós sempre tentamos focar aqui um bocadinho também a criar esse espírito de comunidade, para ouvir esse feedback, e realmente tem sido fenomenal. Se olharmos para os diferentes grupos de ouvintes, que não é só o profissional já na área da saúde ou no ecossistema da saúde, mas também, por exemplo, o estudante universitário que nos acompanha e que está muito interessado e muito alerta para estes temas. Portanto, esta parte da comunidade para discutir estes temas e da inovação é extremamente fenomenal. Em relação aos temas abordados, é curioso que trouxemos pessoas de várias partes do ecossistema, da parte privada, da parte pública, startups, empresas maiores, de maior dimensão, mas houve realmente ali alguns temas que acabaram por ser comuns a toda a discussão. E eu queria aqui só, se calhar, salientar alguns. Vem-me à cabeça imediatamente o talento, falar sobre talento, perceber a importância do talento, quer aquele que está em Portugal, quer aquele que está fora,
e que fala português. Isto foi realmente um ponto muito, muito importante, esta utilização da nossa língua como ponto comum e do conhecimento que é gerado a nível universitário e a nível daqueles que ainda estão a entrar agora no mercado de trabalho. Depois, outro tema que apareceu muito frequentemente foram os dados. E aqui foi um tema em que toda a gente foi coerente a falar, mas é um tema também controverso, porque obviamente há aqueles que gostam e que querem adotar, há aqueles que ainda têm um bocadinho de receio na parte de cibersegurança, por exemplo, não é? Portanto, é aqui um tema controverso nessa perspectiva, mas que toda a gente está muito, muito aware da importância que tem. De referir também a literacia digital, e isso sempre foi uma das nossas missões maiores, foi trazer informação a todos, incluindo o paciente, porque aqui o paciente tem que estar à volta do debate, ou tem que estar no centro do debate, e tem que estar informado. Podem não ser pessoas na parte da tecnologia, mas têm que perceber o que estamos a falar para poderem também contribuir. Portanto, essa parte da literacia digital muito importante. Depois, outros temas, parte das startups nacionais, que está a ter agora um crescendo aqui em Portugal, a igualdade de género, e depois a parte regulamentar, a parte da lei que não consegue acompanhar o avanço tecnológico por razões naturais, mas onde Portugal, por exemplo, está a criar condições, os chamados hubs digitais, para que a tecnologia possa ser testada e a lei possa também ser testada em um ambiente controlado, mas real. Portanto, foram temas que vieram ao nosso podcast bastante interessantes e transversais às várias pessoas que entrevistámos. Obrigado. Antes da gente entrar na segunda parte da conversa, gostaria de dizer algumas coisas que... Primeiro que o André e o Daniel já são executivos de sucesso na área, então falam com propriedade, né? Sabem o que estão dizendo e por isso que sentiram essa necessidade. Vocês viram pelos temas, acho que quem ainda não ouviu o podcast Cruzamento, sugiro que faça isso com bastante rapidez, porque tem bastante conteúdo, conversas interessantíssimas. O Daniel e o André conseguem realmente tirar do convidado ali as coisas que são importantes. E o que você disse também, nós precisamos, nós que somos, né, povos de língua portuguesa, precisamos integrar essa discussão em língua portuguesa também, a forma como nós vemos o mundo, né, por ser alfabetizado em português, nos dá uma visão que nos conecta, né? Então, acredito que vocês também tiveram muita felicidade de conversar com bastante pessoas e criar essa comunidade, como você disse, né, André, que é fundamental mantê-la pungente e funcionando. Então, assim, eu realmente parabenizo vocês pelo grande trabalho, o trabalho de sucesso que vocês fizeram na primeira fase e que já emendo na segunda, né? Então agora tem um série 2 do podcast Cruzamento. Queria que vocês me contassem quais são os que vocês pretendem abordar, os detalhes legais da segunda fase, para a gente já contar para os nossos ouvintes aqui, para aumentar o interesse, porque o Inova HC, a gente indica muito que vocês ouçam lá o podcast, porque é sensacional mesmo. Não sei quem quer começar, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, Marco. Valeu. Eu vou pegar nesta então. De facto, isto foi uma evolução, como o André estava a dizer, fenomenal e teve uma atração muito grande. Nós não estávamos à espera de um crescimento tão grande. E passado um ano nós fizemos uma reflexão, Marco. Saúde digital, foram muitas entrevistas, aprendemos imenso e queríamos agora aqui reinventar um pouquinho, sempre continuando aqui na área da saúde, mas perguntando a nós próprios, fizemos aqui um brainstorming, quais eram as áreas que de facto também se estavam a olhar, saindo aqui um pouquinho do digital. Então, Marco, depois de falarmos com vários stakeholders, várias organizações e de debatermos, chegámos então a três temas, tendo sempre por base a saúde, isto é importante dizer. Então, ciência, tecnologia e sustentabilidade. Então, Marco e todos os ouvintes, são estes os três temas que nós estamos a abordar.
e estamos aqui a debater. Se calhar o André também já vai aqui acrescentar mais alguma coisa. Eu vou só levantar aqui um pouquinho o véu. Já gravámos 2 episódios que estão disponíveis aí no iTunes, no YouTube, no Google Play, no Spotify e toda a plataforma. No primeiro episódio falámos com o Dean, com o executivo da Nova Business School, exatamente sobre a sustentabilidade. E aqui, Marco, só para levantar mais um pouquinho o véu e aos ouvintes que ouçam o episódio, sustentabilidade não é só ambiente. Você, quando fala em sustentabilidade, fala também na parte da social e na parte de governance, mas aqui a social tem um aspecto no social muito importante na saúde, no acesso do medicamento ao paciente, no acesso da saúde aos doentes. E este é um dos temas fortes também aqui na segunda série. Vou já passar aqui ao André, que ele se calhar quer falar aqui também do segundo episódio, mas então, ciência, tecnologia, sustentabilidade são aí os temas do podcast 2. André, se você quer acrescentar aí mais? Vai lá, André. Eu vou acrescentar, porque eu acho que só aqui para resumir, se calhar, a necessidade de nos reinventarmos. Estes temas são dinâmicos, é algo que nos afeta a todos no dia-a-dia, e aqui, portanto, temos a tecnologia, a ciência e a sustentabilidade e tentamos realmente trazer pontos de vista diferentes. O Daniel está a referir o episódio 2, que já está também online, e trouxemos alguém a falar da indústria do tabaco e como é que essa indústria se relaciona com a ciência neste contexto. É bastante interessante, mas realmente trazer aqui temas que saem um bocadinho do status quo e que, de facto, permitam e levem a essa discussão. Outros temas que vamos abordar, por exemplo, a biotecnologia, a genómica, que eu pessoalmente acredito que é uma área onde a inovação vai explodir nos próximos anos, já está a começar, mas vai ser ainda muito maior. Vamos falar de doenças raras, que é um tema que não se fala muito, mas há muito tema para falar e muito conhecimento que tem que ser aqui adquirido. E o Daniel falou também na parte da sustentabilidade, que é uma conversa que está no centro do dia, que tem que acontecer na indústria da saúde, não é exceção, e tem que realmente estar aí. De facto, é isso que nós queremos. Também referir que começámos agora a expandir-nos um bocadinho para o YouTube, estamos a explorar também a parte de vídeo, porque reconhecemos que há pessoas que gostam mais de ouvir, outras que gostam de ver, e reconhecemos também que alguma das mensagens que queremos passar funcionam um bocadinho melhor em termos de vídeo. Deixo aqui também o véu levantado para um novo produto, uma extensão do podcast que está em fase de preparação e que vai ser lançado muito, muito em breve. Então agora teremos videocast também. Também, um pouquinho. Marco, é mais especial, e o véu que o André estava aqui a levantar, então chama-se Cruzamento Talks. Então são episódios um pouquinho mais curtinhos, mas então que nós fazemos um deep dive, aprofundamos um tema, e um dos temas que vai sair brevemente vai ser exatamente à volta, Marco, da sustentabilidade e destes tais fatores. Sustentabilidade não é só ambiente, é ambiente, e na área da saúde, sobretudo, está relacionado com o acesso à saúde. Então, vamos falar disso aí. Eu diria, André, que assim, o que vocês colocaram, assim, acho que vocês foram muito felizes na escolha, porque toda essa parte de tecnologia que vem entrando, né, na saúde sem pedir licença, né, de uma vez, a importância da ciência, que agora até com a pandemia isso acabou realmente as pessoas se conscientizando, tão importante que é a ciência, mas que é importante isso seja sustentável, né? Que a gente consiga realmente que isso se organize de forma que dê acesso, que ela chegue onde precisa. Então, estou ansioso para essa segunda fase aí do cruzamento. E aí, aproveitando isso, eu queria também, agora eu estou aqui no Brasil, Daniel está na Suíça, André está em Portugal, né? Mas como é que vocês estão pensando nessa relação? Porque aqui nós temos um país gigante aqui de ouvintes e interessados nessa parte de saúde. Como é que vocês estão pensando nessa parceria entre Portugal e Brasil? Como é que o podcast Cruzamento pode ajudar nessa relação entre brasileiros e portugueses no que a gente faz mesmo aí, né? Ciência, tecnologia e manter a sustentabilidade disso tudo, né?
Olha, Marco, eu vou começar, se calhar, aqui de facto, aquilo que nós estamos a fazer agora, Marco. Então, nós aqui neste bate-papo já estamos a partilhar, já estamos a falar, a discutir. Então, é um começo. Às vezes as coisas não precisam de ser muito complexas, não precisa ser um projeto muito complexo. Então, falar em português, falar para os brasileiros, para os portugueses, para a África, para Angola, para Moçambique, Cabo Verde, é importante falarmos a nossa língua e metermos estes temas, Marco, a ciência, a tecnologia e a sustentabilidade, explicar um pouquinho mais, desconstruir, descomplicar alguns destes temas, é já um passo muito importante. E então reunir também estes stakeholders, Marco, aquela ligação que nós estamos agora a fazer. Você também tem uma ligação com o Digital Health Portugal, e aprendermos e trocarmos experiências são elementos fundamentais e essenciais para continuar a crescer. Portugal pode aprender muito com o Brasil pode aprender com Portugal, e é exatamente esta sinergia e trocas de experiências, Marco, que eu acho que são fundamentais. E vou agora, se calhar, terminar, André, pois, se quiseres acrescentar, é que ainda está muito por explorar. Eu acho que podíamos fazer bem mais, na minha opinião. Eu só queria acrescentar, Marco, um dos nossos entrevistados foi o Dr. Fausto Pinto, e ele trouxe-nos um exemplo de como realmente os países de língua portuguesa podem cooperar para avançar com esta inovação e com este tema. Portanto, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, de facto, que reúne universidades de vários países de língua oficial portuguesa e pretende trazer esse conhecimento, trazer essa conversa, fazer com que as pessoas partilhem ideias, porque só a partir da partilha de ideias é que se consegue realmente chegar à verdadeira inovação e, com a inovação, ajudar os pacientes, os doentes, os clientes, como quiserem chamar, a terem uma vida melhor. Portanto, aqui um exemplo também de como se pode realmente usar o talento para alavancar esta inovação e esta cooperação. Eu acho que é isso mesmo, que a gente realmente precisa se comunicar mais, já que falamos a mesma língua, é muito mais fácil, né? E acho que o trabalho que vocês estão fazendo talvez seja realmente o impulsionador dessa conversa, porque é encontrando coisas que nos unem, né? A gente sempre brinca aqui que é focar no que nos une e deixar o que nos separa a gente discute depois, né? Então talvez esse seja o momento da interação. O André, você comentou, só para a gente ir finalizando aqui, literacia digital. Você falou isso algumas vezes aí, e é um tema novo aqui. No Brasil a gente não usa essa forma de colocar, né? Que, pelo que eu entendi, é a habilidade para alcançar a competência digital, né? Isso é uma coisa que vem mudando. Eu queria... Assim, como é que você falou isso, só para você pudesse definir isso melhor aqui para o nosso público, porque isso... no Brasil a gente não usa literacia digital. Pode, de repente, definir, a gente usa outro contexto, mas se puder colocar aí para a gente aqui, para não ficar dúvidas. Né? De facto, a literacia digital é dar o empowerment do utilizador a perceber os temas que se falam e a perceber o que a tecnologia lhe pode trazer. Portanto, acaba por ser perceber as conversas que estão a acontecer e o desenvolvimento que está a acontecer a nível tecnológico. E aqui eu falo muito neste termo de literacia digital e acho pessoalmente que é bastante importante, porque podemos falar da utilização de Zooms, da utilização de inteligência artificial, da utilização do 5G, e que o Inova HC, um grande projeto de 5G, pelo que eu consigo ler e ouvir, muitos parabéns. Mas realmente todas estas tecnologias, todas estas inovações só fazem sentido se conseguirmos abarcar todos. Não podemos deixar de fora parte da população. Um exemplo muito concreto e que hoje toda a gente consegue perceber é a questão da telemedicina, por exemplo. Podemos ter a melhor tecnologia para criar telemedicina, que não vai funcionar se a população não tiver acesso aos computadores, ao iPad ou ao telefone, para poder fazer essas consultas de telemedicina. E não é só uma questão de não haver rede, é uma questão de não saber funcionar com os aparelhos, não saber funcionar com a tecnologia em si, não ter confiança na tecnologia. Portanto,
é tentar evitar o info-excluído, tentar evitar que pessoas se sintam à margem porque não têm acesso à tecnologia. E aqui podemos criar os canais do WhatsApp, podemos criar a parte da teleconsulta, mas temos também que ter consciência que vai ter que continuar a haver um sítio físico onde as pessoas querem ir, vai ter que haver uma ferramenta, um papel que as pessoas saibam escrever. Agora, temos aqui fazendo essa transição de forma gradual, porque o objetivo final, julgo, é chegar a uma parte mais digital. E eu sou o primeiro a querer que esse momento aconteça, mas gostava de ver toda a gente a acompanhar essa transição. É a democracia digital, né? A gente atender mais acesso, equidade, a gente usar o digital para fazer essa união chegar, né? André, Daniel, muito obrigado mesmo de vocês estarem aqui com a gente. Eu queria já há bastante tempo fazer essa conversa, porque eu gostaria que mais pessoas conhecessem o podcast Cruzamento aqui no Brasil, porque realmente vocês conseguiram. Você comentou até agora, a conversa com o professor Fausto Pinto foi muito legal. Sugiro que as pessoas vão lá e ouçam, né, dessa parte das universidades de língua portuguesa, como eles conseguiram se integrar, é uma coisa sensacional. E aqui as universidades do Brasil são signatárias, né, desse projeto, das universidades de medicina, então tem muita coisa legal lá. Vou deixar para vocês se despedirem aí da nossa audiência e fica de novo aqui o agradecimento. Sei que vocês são pessoas ocupadas, todo mundo trabalhando, mas deram seu tempo aqui para essa discussão. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Daniel. Obrigado, André. Obrigado, Marco. Obrigado e se calhar deixar aqui uma palavra final novamente de agradecimento e o excelente trabalho que você está a fazer, Marco, profissionalmente e também com este podcast. Valeu, excelente, parabéns. E novamente, para os seus ouvintes também, Marco, seguir aí o podcast de Cruzamento e a tecnologia, ciência, sustentabilidade, com base aí na saúde, acho que pode ser também aqui uma alavanca excelente para unir aqui Portugal e Brasil. Da minha parte também agradecer muito o convite, agradecer o excelente trabalho que estão a fazer e deixar se calhar um pouco o desejo de mantermos este canal de comunicação aberto entre Portugal e Brasil, porque, como eu disse há pouco, e acredito honestamente nisso, só a partir desta discussão, deste debate, desta troca de ideias, destes pontos de vista diferentes, é que conseguimos chegar à verdadeira inovação. Obrigado, gente. Bom, estamos aqui finalizando o papo aqui com o André e com o Daniel, excelente, do podcast Cruzamento. Sugiro que vocês vão lá nas plataformas de streaming para dar uma olhada, é realmente sensacional. Então, agradeço a audiência, lembro que o podcast do Inova HC também está disponível em todas as plataformas de streaming e é atualizado quinzenalmente. Muito obrigado a todos e nos vemos ou estaremos juntos no próximo episódio, ou quando a gente sair lá com o Cruzamento Talks, nos vemos no próximo episódio. Então, até mais, gente, muito obrigado. Tchau.